Hoje temos oficialmente a volta dos devlogs. E eu decidi voltar logo com um desafio nada humilde. Tive a brilhante e talvez questionável ideia de tentar criar um jogo completo em apenas 5 dias, usando a engine que eu não encostava há pelo menos 5 anos. Bom, a escolha da vez foi a Godot. Só que tem um detalhe: a Godot está completamente diferente do que eu lembrava. Mudou a interface, mudou o jeito de utilizar a linguagem, que a propósito é a GDScript, uma linguagem nativa da Godot, mudou o jeito de fazer praticamente tudo. Ou seja, além de desenvolver um jogo, eu teria que reaprender a engine do zero. Mas antes de começar esse desafio insano, já queria pedir para vocês deixarem o seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. O canal está crescendo muito rápido e isso me mostra só o amor de vocês pelos jogos. Eu agradeço bastante. Bora pro vídeo. No primeiro dia, depois de eu baixar a engine, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma pasta para o projeto e definir o seu nome. A minha ideia era fazer um bullet hell, misturando um clima de submundo com jogos de azar. Então, o nome veio rápido, Gambullet, unindo as palavras gambling com bullet. Projeto criado, hora de partir para o personagem. A própria Godot já oferece um personagem padrão estilo plataforma, com gravidade e pulo, mas isso não iria servir pra gente, já que o nosso jogo seria top-down, então precisei adaptar tudo. Movimento em 8 direções, sem gravidade, tudo do zero. Em seguida, criei uma sprite provisória para o personagem, só para não ficar usando aquele boneco padrão da Godot. A ideia visual era simples, um homem com casaco e calça, algo mais sombrio. Depois disso, desenhei uma arma, e aí veio uma das maiores vitórias do meu dia. Consegui fazer o personagem pegar a arma e mostrar ela visualmente ao lado do corpo, como se ele realmente estivesse segurando ela. E ainda fiz a arma girar em volta do personagem acompanhando o mouse. Isso foi algo que eu não tinha conseguido fazer em 3 meses de produção do Dracoria. Então ver isso funcionando aqui com relativa facilidade foi algo muito bom. Mas nem tudo são flores. Notei que quando a arma ia para o lado esquerdo do personagem, ela virava de cabeça para baixo. Isso me incomodou demais, mas não foi difícil de resolver. Apenas adicionei uma linha extra de código que verificava se ela estava na esquerda do personagem. E foi só isso. No segundo dia, já comecei desenhando a sprite de tiro e criando a função de disparo no jogador, mas apenas se ele estivesse com uma arma na mão, porque apesar de tudo, ele não é mágico. Depois disso, desenhei o inimigo básico só para testar colisão do tiro, dano e morte do inimigo, e a morte do jogador, então ele vai ficar travado por um tempo. Depois, programei o inimigo para seguir o jogador quando ele entrasse numa área de ativação, e fiz a bala se destruir ao colidir com ele, causando dano corretamente. Com tudo isso funcionando, aproveitei o final do dia para criar o tile map, ou seja, o mapa em si e as texturas dele. E aqui eu tenho que elogiar, a Godot deixa isso muito fácil, prático e dinâmico. Foi uma das partes mais tranquilas até agora, tendo tudo bem configurado, bem fácil e intuitivo. No terceiro dia, fui direto pro Aze Sprite começar a animar o inimigo, tentar deixar o ataque menos travado, já que nem animação ele tinha, ele apenas encostava no jogador. E aqui foi que os bugs começaram. Por algum motivo, nada funcionava direito. Eu testava uma coisa, quebrava outra, depois de um bom tempo consegui fazer o inimigo atacar de forma visualmente bonita. E do nada, ele ficou imortal. Os tiros simplesmente não davam mais dano. Tentei resolver de tudo quanto é jeito, mas nada mudava. Então, decidi deixar esse problema para o dia seguinte. Porém, antes de encerrar o dia, tive uma ideia melhor: criar uma nova arma, uma metralhadora. Desenhei tudo e utilizei o mesmo código da pistola, com uma única diferença: ela dispara balas sem parar, enquanto o botão estiver pressionado. Dia 4. Acordei motivado e já abri o Godot, decidindo resolver os bugs. E foi aí que começou a guerra. Toda vez que eu resolvia um problema, outro surgia no lugar. Consegui resolver o problema do inimigo imortal,
Mas aí ele parou de executar a animação de ataque. Resolvi isso e ele grudou no personagem igual chiclete. Depois disso, ele ficou imortal de novo. Passei praticamente o dia inteiro brigando com o código, testando, quebrando, refazendo, até que, enfim, finalmente no final do dia, tudo começou a funcionar corretamente. Foi cansativo, mas valeu a pena. Então, o caos. A Godot atualizou para a versão 4.6 no meio do projeto, quebrando vários dos meus códigos. Logo depois eu tinha resolvido todos os bugs. Isso me deu um desânimo enorme, a vontade de desistir bateu forte, mas como era o último dia do desafio, respirei fundo e decidi consertar tudo, mesmo com a atualização. Refiz várias funções, adaptei código e só depois comecei a desenhar o boss final, um esqueleto gigante com chifres e 2 braços enormes. Infelizmente, o tempo foi cruel. Passei tanto tempo corrigindo os erros graças à atualização do Godot que tive que fazer tudo correndo e não consegui implementar a parte mais importante, que é a vida do boss e o sistema de ataque. Então ele acabou ficando parado, sem barra de vida e muito menos os ataques dele. Infelizmente, galera, eu não consegui terminar o jogo em 5 dias, faltou muito pouco. Basicamente só o ataque do boss e uma barra de vida, para se dizer funcional. Mesmo assim, esse desafio valeu muito a pena. Aprendi bastante coisa, reaprendi a mexer na Godot, entendi muito melhor a linguagem dela e saí muito mais preparados para os projetos futuros. Se você curtiu esse devlog, eu gostaria de pedir que você deixasse seu like e se inscrevesse no canal e comentasse o que você achou. Quem sabe a gente não tenta um desafio desses de novo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.